começar então. Acho que aí vai chegando mais gente ao decorrer da live. Bem, o tema hoje, como eu havia colocado, é miasmas. A gente já falou disso na live passada, só que eu falei muito geralzão, não especifiquei nenhum ponto, não dei muitas características, muitos exemplos. Então, nessa aula, vamos especificar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais em coisas básicas. Então, por exemplo, o que é e alguns exemplos práticos que a gente pode ver nas pessoas. Acho que assim fica mais interessante essa questão dos miasmas, fica mais fácil também da gente entender vendo alguns exemplos práticos, até que o próprio Hahnemann coloca muito, né? Vamos começar então. Inicialmente, eu falei um pouco disso na live passada, mas falar brevemente de onde que isso veio, né? De onde que Hahnemann tirou essa teoria miasmática, essa coisa de colocar os 3 miasmas, né? Bem, Hahnemann ele expõe a questão miasmática, como eu havia falado na live anterior, ele expõe no Organon. Não tem muita coisa, assim, ele expõe brevemente no Organon, e ele expõe de maneira muito aprofundada mesmo, no doenças crônicas, tá? Que é esse outro aqui. Eu vou ter que ser sincero, assim, não é legal de ler, tá? Doenças crônicas, então, desculpa, mas é muito chato, assim. Ler doenças crônicas é interessante porque sua cabeça faz assim, sabe? Expande muito, é uma coisa. Você quer até, sei lá, você entra em colapso. Depois que você vai, em cada trecho você vai lendo, você vai vendo assim, né, o jeito que ele traz, o pensamento, a experiência, e você fica deslumbrado. Então é um livro não muito legal de ler, mas ao mesmo tempo legal porque você fica doido, assim, você não entende muita coisa, mas você, nossa, que legal. Então, recomendo demais, tá? Recomendo não, é obrigação de todo homeopata pelo menos ter isso daqui. Então, Hahnemann, ele fala, né, aqui nas doenças crônicas, que, né, naquela época, Hahnemann, ele tinha, antes da questão miasmática, Hahnemann ele tinha um sucesso muito grande em tratamento de doenças agudas, né, infecto-contagiosas, aquelas febres, né, que tinham naquela época, aquelas epidemias. Então Hahnemann ele sempre, em todos esses problemas crônicos, né, crônicos não agudos, ele tinha um sucesso muito grande. A homeopatia se mostrou muito válida, muito forte para esses casos antes da questão miasmática, né? Porém, para as doenças crônicas, e o próprio Hahnemann coloca isso, a homeopatia ainda meio que emperrava, vamos falar assim. Ele, né, doenças crônicas, ele fala muito disso no comecinho aqui do livro. Ele fala muito que o negócio não andava nas doenças crônicas. Ele fala, a gente conseguia fazer muita coisa e tal, e as doenças agudas, né? As doenças agudas, né, colocando um parágrafo aqui, Hahnemann chama de miasmas agudos, tá? Então ele fala aqui, então, por exemplo, a cólera, a varíola, ele chama de miasma agudo, né? Só a título de conhecimento, assim, porque ele também não especifica nada e fica nisso. Ele chama disso, então ele fala, esses são os miasmas agudos, onde a homeopatia tem uma ação muito forte, muito boa, que consegue curar rapidamente, de maneira completa. Só que, como eu falei, ele fica chateado, né, de ver aonde a homeopatia chega, mas não consegue atravessar esse paredão que são as doenças crônicas. E aí então ele
gostaria de ler alguns pequenos trechos aqui do próprio Doenças Crônicas, para a gente observar como que ele exemplifica essa questão, né? E aí então ele fala o seguinte: a todo momento verificava-se que as doenças crônicas não venéreas, após serem repetidamente removidas de modo homeopático, por remédio até então experimentados ao máximo, sempre retomavam de forma mais ou menos variada e com sintomas novos. Então, o que ele está falando? Que mesmo com os remédios bem indicados, as doenças crônicas que ele tratava, mesmo assim, depois de um tempo voltava, né? Como eu falei, o negócio não havia uma cura completa. E aí ele continua, né? Este fato indicou-me a primeira pista, a de que o médico homeopata, com um caso crônico, não venéreo, deste teor, e mesmo em todos os casos de doença não venérea, ou seja, que seriam todas as doenças crônicas, né? Não deve somente combater a doença que se apresenta ante os seus olhos, não devendo considerá-la ou tratá-la como se fosse uma doença bem definida, a ser repetida e permanentemente destruída e curada pelos remédios homeopáticos comuns, mas sim que irá sempre encontrar apenas um fragmento separado de uma doença original, mais profundamente localizada. Essa parte é muito interessante, que o Hahnemann ele chama muito a atenção, porque as doenças crônicas seriam doenças verdadeiras, que ele fala. Seriam as doenças onde existe ali uma doença original mais profunda, mais enraizada, né? Mais localizada ali na profundeza do indivíduo, vamos dizer assim. Então, como eu disse, o Hahnemann ele chega, né, a esse ponto e fica, né, dessa forma né, difícil, e começa então a estudar. Os pacientes começam então a fazer experimentos para tentar encontrar, né? Hahnemann ele mesmo fala nas doenças crônicas que ele quebrou a cabeça demais, que todo esse trabalho dos miasmas foi fruto de muito pensamento, de muito experimento com os pacientes, porque foi uma pista difícil, que ele teve que ter um olhar diferente para achar, né? Então seria basicamente isso, essa parte, tá? Agora eu vou pegar um pouco do Organon, que é onde ele expõe toda a doutrina principal, e eu não sei para quem tem essa edição aqui, lá do grupo de estudos homeopáticos, né, do Benoit Moore, ela tem aqui atrás o índice remissivo, onde mostra as partes que falam de miasma, tá? Então vocês podem ver que tudo aqui é sobre miasmas. Então ele já separa os trechos, né, os parágrafos onde Hahnemann expõe sobre a questão miasmática, beleza? Então vamos aqui nesta parte, na 78, né, no parágrafo 78 do Organon, Hahnemann fala o seguinte: as verdadeiras doenças crônicas naturais, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte, porque isso aqui é muito importante, são as oriundas de um miasma crônico, que, quando entregues à própria sorte e não combatidas pelo emprego de remédios específicos para elas, continuam sempre aumentando e piorando. Então, aquilo que a gente já sabe, então ele fala, a doença crônica é uma coisa que sempre vai continuar, independentemente do que você dê para ela, alopaticamente falando, ela sempre vai continuar voltando de formas diferentes e aparecendo de outras maneiras, e
vezes piorando e aumentando, né? Só que aqui tem uma parte muito interessante que ele fala o seguinte: são oriundas, ou seja, as verdadeiras doenças crônicas são oriundas de um miasma crônico, que, presta atenção nessa parte, quando entregues à própria sorte, continuam sempre aumentando e piorando. Gravem essa parte na cabeça de vocês, que aqui é muito importante. Depois a gente vai voltar nessa parte para explicar, né, um pouco do que eu vou falar do Dr. Prafu, tá? Mas gravem essa questão: são oriundas de um miasma crônico, tá? E aí ele fala, quando esse miasma crônico, né, faz essa doença, eles são entregues à própria sorte, ou seja, sempre, então, quando esse miasma crônico produz essa doença, ele não consegue dar jeito, e então sempre essa doença vai aumentar e piorar ao decorrer da vida do indivíduo. Então, as doenças crônicas, como a gente sabe, né, uma pessoa tem lá, porém, uma rinite por 30 anos e vai ficar com ele até quando ele morrer. Seria basicamente isso que Hahnemann está falando aqui. Então, agora, no parágrafo... Então, uma coisa interessante que eu gostaria de explicar é o seguinte: Hahnemann, lá nos primórdios, né, quando ele começou a pensar na questão da homeopatia e tudo mais, e a fazer os testes, né, ele observava algo muito interessante em relação às doenças, tá? Então ele fala o seguinte, e aí ele descobre uma lei biológica muito interessante, que é quando existe uma doença ali crônica ou mesmo aguda, e quando a pessoa é acometida por uma outra doença aguda, mais grave, né, mais forte, a doença crônica ou aquela doença aguda mais fraca, ela recrudesce, ela como se curasse, né, desaparecesse, para dar lugar a uma doença aguda mais forte, né, se fosse mais violenta, vamos dizer assim. E Hahnemann observa isso através de observações de outros médicos. Hahnemann, então, ele fala no parágrafo 38 o seguinte: assim sucede com todas as moléstias dessemelhantes. A mais forte suspende a mais fraca, porém jamais a cura. Então, o que ele observa aí é uma questão de que o organismo, ele tem essa dinamicidade, essa coisa dinâmica de muitas vezes entrar e sair uma doença. Muitas vezes uma doença dá lugar a uma outra que é mais violenta, que é mais forte, mas depois que essa outra passa, então, né, uma doença aguda, geralmente ela passa, ela evolui para a morte ou para a cura. Então, quando ela evolui para a cura, a doença crônica que havia aparentemente sido curada, ela retorna, né, à tona no indivíduo. E aí, então, é muito interessante que Hahnemann, no Organon mesmo, ele coloca vários trechos e várias observações próprias e de outros médicos desse fator, dessa lei do organismo, tá? E aqui no Doenças Crônicas, Hahnemann, ele tem uma parte muito interessante, onde ele começa a pegar várias partes, onde ele vai colocando isso que eu acabei de falar. Então Hahnemann, ele fala, né, como eu havia dito, ele pega e ele fala, ele observa essa questão dessa lei, né, do organismo, ele observa de outras observações, ele pega observações de outros médicos mais antigos e da época dele, para tirar essas conclusões.
Então ele fala assim: os médicos mais antigos eram mais conscienciosos a este respeito e faziam observações menos preconceituosas, enxergavam claramente e tornaram-se convencidos de que inúmeros transtornos e as mais severas doenças crônicas seguiam-se à eliminação da pele da erupção da sarna. Então, aí para quem tem uma leve ideia do que eu estou falando, Hahnemann, ele no doenças crônicas, ele expõe que a psora, que é um dos miasmas, viria da sarna, né? Viria da sarna suprimida, né? Viria da erupção da sarna que foi suprimida, né? De alguma forma. E aí então ele está meio que louvando, né? Dando graças aos médicos antigos, mais antigos que ele, que fizeram essas observações, que olharam para esses quadros com um olhar realmente de médicos, de observadores, de bons observadores, e foram observando isso, foram anotando e compilando essas questões. Tanto que depois ele fala: as observações destes homens honestos são por demais assustadoras, para serem rejeitadas desdenhosamente ou ignoradas por homens conscienciosos. E aí ele fala: mencionarei aqui algumas dessas numerosas observações que se nos apresentam em mãos e que eu poderia expandir com um número igual de observações de minha autoria, não fossem as primeiras já abundantemente suficientes para demonstrar com que fúria a psora interna se manifesta. Então, basicamente, Hahnemann ele pega essas observações para trazer essa luz, né? Porque Hahnemann ele tinha essa questão de observar o que já tinham descoberto e também tentar, né, descobrir através das experiências próprias. Então, com essa luz, essa observação desses médicos, Hahnemann começa a observar essa questão miasmática, essa coisa, essa dinâmica do corpo, de uma doença dar lugar a outra, que aparentemente é outra coisa, mas não é. Então, se você vê uma pessoa com uma erupção de sarna, por exemplo, no corpo, você vai falar: isso aí é uma erupção de sarna. Aí você vê que uma pessoa, por exemplo, com asma, você fala: isso aí é outra doença, é um outro quadro patológico, é o que nós pensaríamos hoje em dia, é o que a medicina convencional pensaria. Porém, muitos médicos, antes de Hahnemann, como eu havia falado aqui, começaram a observar que sempre, de maneira recorrente, em certos tipos de indivíduos, quando eu falo tipos de indivíduo, eu me coloco aqui, né? Eu aceno para a questão de constituição individual e também de temperamento. Eles apontam para esses indivíduos e falam: opa, peraí, quando eu tirei aquela erupção de sarna do braço daquela pessoa, alguns meses depois ela foi acometida de uma outra doença. Beleza. Só que isso começou a acontecer com frequência e com constituições e temperamentos semelhantes, parecidos. E aí então Hahnemann pega um apanhado, né, de múltiplos desses infortúnios, que chama, de um médico, né, em um trabalho onde ele faz uma dissertação de vários e vários desses casos, juntando, né, vários exemplos de outros médicos que também fizeram observações desta mesma questão, de observar que você, retirando um sintoma local, um sintoma de pele, por exemplo, você fazia com que a pessoa fosse acometida de uma outra, entre aspas, quando eu falo outra, a gente sabe que é a mesma, que o miasma está ali, né, por cima, transformando isso no organismo. Então, ele leva então e forma outro
quadro patológico, mas que tem relação com o primeiro, que tem relação com o problema de pele que saiu na pessoa. Então, é isso. E aí, então, é interessante que esse trabalho desse médico que Hahnemann coloca no doenças crônicas é enorme. Sério, é muito da hora, porque, assim, é uma quantidade muito, muito grande é assustador mesmo, de observações onde isso foi, né, onde os médicos observaram essa questão. Então, para vocês terem noção, né, então ele coloca aqui: um fazendeiro de 50 anos de idade, que durante um longo tempo havia sido torturado pela sarna, enquanto eliminava por meio de aplicações externas, foi acometido de dispneia, perda de apetite e inchaço de todo o corpo. Aí ele vai lá, um outro exemplo: uma menina de 9 anos com uma tinea capitis eliminada foi acometida por uma febre persistente, um inchaço geral e dispneia. Quando a tinea irrompeu de novo, ela se recuperou. Então, Hahnemann ele vai colocando tudo isso. Hahnemann não, né? Esse médico vai compilando essa quantidade enorme de casos de outros médicos. Ele coloca as referências aqui para mostrar que realmente havia esse movimento na saúde, esse movimento no organismo, de uma coisa estar aqui, sair daqui para lá, daqui para cá e tudo mais. Então ele fala: uma asma violenta estava associada a um inchaço generalizado e febre, né? Então ele fala que um homem de 32 anos teve uma sarna removida pelo unguento de enxofre e durante 11 meses sofreu da mais violenta asma, até que, bebendo suco de bétula, a erupção reapareceu no 23º dia e o homem melhorou, né? Então, essa parte é realmente muito interessante, tá? Não é legal de ver porque tem um monte disso, e aí eu chamo a atenção para os médicos, tá? Por que você não faz isso? Entendeu? Realmente, por que os médicos hoje em dia não têm esse olhar para a saúde das pessoas? Mas é uma questão onde Hahnemann tirou essa... entendi. E aí então Hahnemann, através dessa observação, observando, né, essa compilação de casos e de casos próprios também que aconteceu com ele então depois traz os sintomas da psora latente. Ele pega então e faz uma compilação de todos esses sintomas e fala: isso tudo aqui é psora. Ou seja, não é várias doenças. Então, quando você fala com uma pessoa, vem falar: eu tenho várias doenças, eu tenho rinite, eu tenho, né, uma erupção assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Na verdade, ela tem uma coisa só, né? Ela tem uma doença só que transcorre, né, que vai daqui para cá de modos diferentes, né, que tem quadros patológicos diferentes. Então é mais ou menos isso, tá, gente? Então esse início, né, onde Hahnemann começa a ter, eu vou falar, não é fácil, tá? Vocês estão percebendo que é um assunto complexo, um pouco até parece ser chato, mas não é, como eu havia falado no começo, mas vale muito a pena, tá? Então eu recomendo demais que você comece sim por esses livros que são um pouco mais difíceis, mas que você comece, tá? Porque vale muito a pena você começar a conhecer de onde que veio isso, por que surgiu, de onde que Hahnemann tirou essas coisas, tá? É muito importante. Porque aí depois, nos tempos modernos, nós tivemos médicos espetaculares que puderam então pegar todo esse trabalho da questão miasmática e, digamos que, reformular, não mudar as coisas, mas trazer tudo isso à luz das ciências modernas. E isso é maravilhoso, por quê? Porque dá pra gente essa oportunidade de entender de
espetacular os pontos que ficaram meio vagos para a gente. Tá? Então, só para recomendação, mesmo, esse livro do Max Tetô, tá? As diáteses homeopáticas. Diáteses seriam os miasmas, tá? Já tinha falado dele na última live. É um livro extremamente didático, tá? Extremamente fácil, realmente muito didático mesmo, né? Ele é um livro assim, para você pegar e entender os processos, né, de psoras, psicose e sífilis, né, que são os miasmas que Hahnemann classificou. Então ele é maravilhoso para você entender essas questões, tá? Para você realmente assim, ter o basicão do basicão mesmo. Ele mostra tudo mais, relaciona os processos de cada diátese, né, de cada miasma com os medicamentos, então ele relaciona a matéria médica. Então é realmente muito bom, beleza? Mas, como eu havia dito já na aula passada, na live passada, o melhor, na minha opinião, que mais eu consegui ter entender realmente de modo profundo a questão miasmática, é o livro do Dr. Praful, tá? É a terceira parte da homeopatia previsível, tá? Então, por que eu acho que esse daqui é o melhor e é o mais adequado, assim, não pode faltar, tá, para você entender mesmo a questão miasmática? Porque o Dr. Praful, né, então vamos lá, o que seria o miasma em si, né? Para quem ainda não pegou um pouco do que o Hahnemann está jogando aí para a gente. O miasma em si, basicamente, de modo assim, né, o que seria? Seria então as defesas do organismo. Isso, é isso. O miasma, ele é o nosso organismo se defendendo. Por que 3 miasmas, então? Por que psora, psicose e sífilis? Exatamente porque no nosso organismo nós temos somente 3 tipos de defesa. Então aí, para quem é da área da saúde, já deve ter estudado patologia, né? Já deve ter estudado fisiologia também. Através disso você entende, através dessas disciplinas você entende que na verdade as doenças elas são provocadas, né? Elas acontecem por conta dessas defesas do organismo. Então vamos falar, por exemplo, uma infecção, né? O que acontece ali? Você vê que tudo o que acontece são tentativas do organismo de se defender. Então tudo que vem os problemas verdadeiros que acontecem da infecção são tentativas do organismo de se defender. Então isso que vem, é daí que vem os sintomas e tudo mais. Então os miasmas seriam isso, são basicamente isso. São as 3 defesas que o organismo tenta para combater a doença, tá? E aí então o Praful, onde que entra o Praful nisso? O Praful ele entra na sua magistral, sabe, espetacular mesmo, maneira de explicar essa questão unindo as ciências modernas. Então o Praful ele pega isso, ele pega essa questão de, tá bom, então os miasmas são as defesas do organismo. Ótimo. Então, Praful vai lá e traz todo esse entendimento, toda essa questão que Hahnemann observou e traz isso à luz
Apsora seria um tipo de defesa das 3 que o corpo promove para combater a doença. Beleza? Isso está dando para entender, né? Aí depois então tem a psicose e a sífilis, que são os outros 2 tipos de defesa que o organismo dispõe para tentar combater a doença. E o Dr. Prafu, ele então descreve tudo isso, ensinando que o principal objetivo do organismo é inicialmente sobreviver, si próprio, né, o indivíduo, depois fazer com que a espécie aumente, né, fazer com que a espécie, sobrevivência da espécie, ou seja, como é que você faz uma espécie sobreviver? Através da reprodução. Né? Por quê? Porque ele explica que depois, né, do organismo tentar sobreviver, né, do indivíduo, né, do único lá, tentar sobreviver sozinho, ele percebe que no fundo a vida acaba, que ela é finita. Logo então ele tem que passar para a segunda defesa, que é a propagação da espécie. Logo então, quando ele entende que é necessário propagar a espécie, ele também entende que muitas vezes é necessário então proteger a espécie. E aí então entra a terceira defesa, né, que seria a proteção dele mesmo e da espécie dele. Tá? Então o Dr. Prafu, ele coloca que a primeira, que seria a sobrevivência, que a primeira defesa, que seria a sobrevivência, seria então a psora. A segunda defesa, que seria a reprodução, né, o aumento da espécie, a propagação da espécie, seria então a psicose. E a terceira defesa, que é a proteção do indivíduo e da espécie, seria então a sífilis. Tá? E o Dr. Prafu então ele explica, usando isso e mostrando o que cada célula faz em cada estágio, em cada miasma. Tá? Então, esse é um livro que não pode faltar para você. Tá? Sinceramente, esse é o livro onde minha cabeça fez assim, ó. Depois do Doenças Crônicas, esse é o livro onde eu consegui realmente, sabe, pegar o negócio. Então, eu vou ler alguns trechos para exemplificar isso que eu falei, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, o Dr. Prafu fala assim: a primeira função básica da célula. A primeira necessidade foi sobreviver. Sobreviver requer energia. Desta forma, inicialmente, para evoluir, eram necessários 3 fundamentos, processos fornecedores de energia: glicólise, né, que é a quebra da glicose, respiração e fotossíntese. Ou seja, conseguir o alimento mais o oxigênio para a formação de ATP. Né? E aí então também gerando produtos de excreção. Eu fico meio assim porque é uma referência perfeita à psora. Para quem conhece um pouco do quadro psórico, do que a psora pode gerar, da onde ela atinge o organismo, essa descrição ela é simplesmente perfeita. Tá? Então, a busca pelo alimento, o oxigênio, a formação de energia e os produtos de excreção. Tenta ir puxando aí na sua cabeça
que é a psora, o que é os quadros psóricos, e você vai ver que isso aqui engloba tudo da psora. Assim, eu posso citar assim, é uma série de livros, né, do Dr. Prafu, chama Homeopatia Previsível. Então tem 3, tá? Pelo que eu sei, até hoje tem 3. Os que eu tenho são 3, né? Então, o terceiro chama-se O Fim da Miasmação dos Miasmas. É isso, tá? Tem para vender na Organon, beleza? Quem quiser, corre lá, tá? Não tô ganhando nada para falar isso, mas foi o único lugar que eu achei para vender lá, beleza? Então, Organon, fique à vontade, se vocês quiserem, beleza? Depois a gente conversa. Mas voltando, pessoal, e aí então você pega isso aqui e vai estudar então os sintomas de psora. Isso mesmo, homeopatia previsível, perfeito. Então, vamos observar, peguei o livro errado, os sintomas da psora. Isso, perfeito. O terceiro é o fim da miasmação dos miasmas. Isso, ótimo. Vamos observar então, né, o Dr. Prafu então falou: alimento, oxigênio, formação de energia e produtos de excreção. Vamos voltar agora ao que Hahnemann expôs no Doenças Crônicas, numa parte interessantíssima e muito chata, onde ele descreve uma quantidade exorbitante de sintomas da psora latente, tá? Sério, é uma parte difícil, tá? Se você não sei, aqui ó, isso aqui tudo são sintomas. Ele vai descrevendo sintomas. E isso tem muitas e muitas páginas. Hahnemann, ele não tinha preguiça de escrever, tá, gente? Então, aqui então ele vai descrever psora latente. Compra o livro, compra esses 2 livros, lê essa parte, vem aqui nessa parte de psora latente do Hahnemann, puxa todos os sintomas e você vai ver que todos estes sintomas estão relacionados ou com busca pelo alimento, ou com questões alimentares, ou com questões de oxigenação, de respiração, ou de formação de energia, ou de produtos da excreção. Então, vou pegar um aqui. Perspiração na cabeça, no início da noite, ao adormecer. Perspiração, né? Seria, então, entraria em produtos de excreção. Essa é ótima. Fome insaciável no momento, depois novamente ausência de apetite. Então aqui ó, fome insaciável entra na questão de alimento, tá? E aí então o Dr. Prafu pega, e aí então ele pega aqui e coloca, né, primeira função celular ou do organismo é adquirir nutrição e oxigênio para a própria sobrevivência. Certo? A primeira função do homem deve, portanto, abranger todos os sistemas que capacitam oxigenação, nutrição e excreção, que contribuem com a produção de energia e seu controle neurogênico, com o fim de estabelecer um equilíbrio biológico, por exemplo. E aí então ele descreve
os sistemas onde a psora vai agir. Sistema respiratório, que auxilia na obtenção de CO2 para oxigenação e eliminação. Sistema digestivo, que auxilia na digestão e assimilação de moléculas alimentares. Sistema excretório, que nos auxilia a eliminar os produtos residuais através das fezes, urina e pele. Atividade metabólica, que auxilia na produção de energia, ATP, e controle neuroendócrino, de modo a manter o equilíbrio biológico. Neste exato momento, se você tiver o livro As Diáteses Homeopáticas, do Dr. Max Tetô, pega esse livro, pega o livro, abre o livro, lá em Psora, desculpa, eu não deixei marcado, tá? Aqui. Pega o livro em Psora e vamos observar alguns dos medicamentos que são indicados, né, que são antipsóricos. Então a gente observa aqui, por exemplo, calcária carbônica. Calcária carbônica, se a gente observar, né, onde que ele tem a sua maior ação e tudo mais, a gente vê que entra nisso daqui. Né? Mas então vamos olhar, por exemplo, para o licopódio. O licopódio é interessante, que é extremamente marcada a relação dele com sistema digestivo, né, também, mas também fígado, né, se a gente observar um pouco, mas também muito mesmo o sistema digestivo. Tá? Não estou com a matéria médica está para lá, mas, né, se a gente pegar cada um dos medicamentos que são indicados como antipsóricos, vamos observar que cada um deles vão agir de maneira especial em cada um desses sistemas. Se a gente pegar, por exemplo, né, que eu estou me lembrando aqui basicamente, só de recordação, luz vômica, por exemplo, para sistema digestivo, né? Sistema excretório, por exemplo, sulfur, né? Então, esse livro do Prafu, para isso ele é muito bom também, porque ele vai unindo, ele vai pegando essas partes onde tem, então ele vai unindo a questão de matéria médica com os medicamentos, né, e vai unindo ali as questões miasmáticas, beleza? Então é muito bom também para isso. Então, por exemplo, aqui, ó, uma vontade viva de açúcar e alimentos açucarados. O que tem no açúcar? Glicose, de modo, né, exagerado.